muito mais de quem ouve do que de quem fala, porque quem fala é Deus, quem ouve é você. Então, quando Deus nos usa para trazer uma palavra, usa qualquer pregador aqui, ou uma criança, ou seja quem for. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não entende o mundo do espírito e a gente faz graduações das pessoas que estão falando conosco, mas quando qualquer homem, qualquer mulher ocupa esse espaço, pode ter certeza, Deus já usou muitas pessoas indignas, mas a palavra do Senhor diz que quando não se preocupe com o que havia de falar, porque quando você for falar, não será você falando, mas o meu Espírito falará por vós. Então tem pessoas indignas, muitas vezes, que assumiram púlpitos e falaram e foram boca de Deus. Como isso, pastor, é verdade? Como isso é real? Deus já usou uma mula, gente. Não vai usar um irmão, não vai usar uma pessoa, não vai usar um ser humano, Deus usa. Então eu não sou nenhuma mula, mas eu quero que Deus me use hoje. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor no Ezequiel capítulo 8, no verso de número 1, diz assim: no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ele dá o dia, a hora, o mês, o ano, e ele diz que ele estava em sua casa assentado com os anciãos, quando a mão de Deus caiu sobre Ezequiel. E ele começa a dizer a visão que veio do céu, a revelação de Deus sobre a vida dele. Olhei e eis que uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima, como um resplendor de metal brilhante. Estendeu dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em uma visão de Deus, até a entrada da porta do pátio do templo de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória do que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes à entrada. E disse-me ainda: filho do homem, vês que eles estão fazendo as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levantou a porta do átrio, olhei, e eis que estava ali um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. E disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis que toda forma de répteis e animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede e em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão seus incensários, subia aroma a nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, que uma das suas câmeras pintadas a imagem de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou da terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo.
Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vê isto, filho do homem, verás abominações maiores do que essas. Levou-me também para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pátio e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa pouca? Monta para a casa de Judá, fazerem eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Eles chegaram o ramo ao seu nariz, pelo que também eu vos trarei com furor. Eu vos tratarei com furor. Meus olhos não pouparão, nem terei piedade ainda que me gritem, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Feche os seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, em nome de Jesus, queremos que o Senhor fale conosco, Deus. Fale em nosso coração. Trata-nos, Senhor, para que sejamos tratados. Revela-nos para que tenhamos revelações. Mostra-nos, Senhor, para que nós possamos ver. E mostra as coisas grandes. Mostra as coisas ocultas e escondidas que ainda não conhecemos. Nos ensina a cavar paredes. Nos ensina a entender que nas paredes existem portas de revelação. Para que nós venhamos, Senhor Deus amado, a mudar nossas vidas e não ser como os homens de Josanias, mas que sejamos homens como Ezequiel, como Miqueias, homens, ó Pai, que estão prontos para vencer suas batalhas, homens que estão prontos para viver a purificação e trazer para o templo do Senhor a santidade, quebrando toda a raiz de abominação, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu amado, minha amada. Glória a Deus. Queridos, eu quero hoje falar com vocês a respeito deste tempo de abominação. E a gente encontra nessa passagem de Ezequiel, melhor dizendo, uma visão de Ezequiel a respeito do templo da casa de Israel. E essa visão que Ezequiel tem da casa de Israel, é muito lindo esse livro, esse episódio todo o livro, toda a vida, todo o escrito do profeta Ezequiel. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele fala aqui sobre que Deus o levantou, tomou pelos cabelos e levou ao alto de Jerusalém. Em cima do templo, ele começa a ter uma visão ali, quando ele estava em sua sala, orando com os anciãos. Ele sente a mão de Deus puxá-lo e levá-lo no espírito para um alto lugar, acima de Jerusalém, em cima do templo. E ali ele começa a ver coisas ocultas, ele começa a ver coisas ali que estavam escondidas, mas ele começa a ver abominações terríveis. E muitas vezes nós não olhamos para a nossa vida, nós não conseguimos enxergar, e nós vamos
levando a nossa vida e nos acostumando com o pecado e sendo tolerantes ao pecado, sendo tolerantes às coisas que causam para Deus ciúme. E a Bíblia diz que existia lá um Deus que causava ciúme a Deus. Na casa de Deus havia ali deuses egípcios e deuses gregos que estavam ali. Ele tem uma visão que um tinha o seu corpo nu e o seu corpo brilhava como fogo, e ele começa a ver um Deus ali. Ele começa a ver o que estava acontecendo no meio do povo, e o povo estava adorando aquele Deus. E é bem interessante que, se nós começarmos a estudar esses deuses gregos, esses deuses egípcios, nós vemos que esse Deus não estava em outro lugar, ele não estava numa cidade, ele não estava em Jerusalém, ele estava dentro do templo, ele estava dentro da igreja, ele estava num lugar santo, num lugar para ser santo, separado por Deus e para Deus, mas estava estabelecido ali deuses estranhos. Muitas vezes nossa casa, nós dizemos: a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, o meu quarto é de Deus, o meu carro é de Deus, a minha vida é de Deus. E é mentira. A tua vida é de um Deus estranho, a tua vida é de um Deus egípcio. Você tem outras paixões que você consegue colocar em primeiro lugar antes de Deus na sua vida. Porque se qualquer coisa que consegue tirar você da presença de Deus, essa qualquer coisa é um ídolo para você. E aqui mostra esse ídolo que estava colocado dentro da casa do Senhor. E aquele ídolo causava para Deus ciúmes. Você sabia que Deus tem ciúme de você? A tipologia do templo de Salomão, do templo de Herodes, que foi construído no templo de Jesus, que mostra o lugar santo, o lugar santíssimo, e que mostra tudo aquilo, ela é uma expressão da nossa vida em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós estabelecemos na nossa vida algumas portas e colocamos nessas portas outros deuses que estão à frente, que estão tirando de nós a santidade, que estão tirando de nós a escolha de Deus na nossa vida. Por que somos santos? Porque Deus nos escolheu. Nós não somos santos porque somos bonzinhos. A palavra santo, ela não tem nada a ver com bondade. A palavra santo não tem nada a ver com pureza. A palavra santo tem tudo a ver com separação. Deus nos separou. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Quem escolheu você não foi você, quem escolheu Deus. Algumas pessoas falam: aceita Jesus agora, mas Deus te escolheu. É um jargão mais errado que existe. Porque Deus nos aceitou primeiro, Ele nos amou primeiro. Não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Mas muitas vezes nós colocamos deuses que causam ciúmes para Deus. E aqui mostra que neste dia eu olhei e eis que uma figura como de fogo, desde os seus lombos, daí para baixo, era fogo nos seus lombos, dos seus lombos para cima, como um resplendor de metal brilhante. Estendeu dali uma semelhança de mão e tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em uma visão de Deus, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro. E eu olhava para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Talvez você tenha na sua vida a imagem dos ciúmes. Sabe, tem gente que é tão gremista que Deus tem ciúmes do teu gremismo. Tem gente que é tão colorado que Deus tem ciúme do seu coloradismo. Porque quando tem um jogo do Colorado, você não vem na igreja. Quando tem o jogo do seu Grêmio, não, hoje o culto não, hoje o culto não, hoje tem Grêmio, o culto eu posso ir a semana que vem.
Você desonra a Deus para honrar um time de futebol. Talvez o teu Deus do ciúme é o Facebook. Você colocou na porta da sua vida primeiro o Facebook, depois eu leio a Bíblia. Ou talvez nem ler Bíblia você está lendo mais, mas no Facebook você fica por horas. Na internet, no WhatsApp, você fica por horas. Teu futebol pode ser um Deus. Você separa, é a porta dos ciúmes de Deus na sua vida. Deus tem ciúmes de você. Deus te ama tanto que Ele quer um pouquinho mais da tua atenção. Ele precisa que você dê atenção para Ele, que você o coloque em primeiro lugar. Toda vez que você colocar Deus em segundo, para que qualquer coisa entre em primeiro lugar, você vai estar causando os ciúmes no coração de Deus. E é terrível causar os ciúmes no coração de Deus, irmãos. E a igreja de hoje, ela é uma igreja assim, ela é uma igreja inconstante, é uma igreja menina, é uma igreja infantil, é uma igreja que ela não entendeu o propósito de Deus em sua vida. A igreja de hoje é uma igreja que ela se mostra incapaz de carregar a arca da presença de Deus. As pessoas